Parashá Be'alotecha, e ao ascender. Essa Parashá ela vai voltar a falar sobre a menorá. A menorá é o candelabro que ficava dentro do lugar Kodesh, do Beit HaMikdash, ou então no Mishkan, né? E ela vai falar um pouquinho sobre, como nós lemos, ela vai falar sobre o serviço do Cohen que ia acender aquelas chamas da menorá, e depois já se conecta com a consagração dos Leviim, da tribo de Levi. Então, como é que era feito? Nós já estudamos o serviço do Cohen quando ele fazia ali no Mishkan, certo? Como é que era feito? O Cohen pegava do fogo do altar, o altar ficava fora do lugar coberto, era no pátio, onde os animais eram sacrificados. Ele ia lá com uma lamparina com óleo e pegava do fogo do altar, que é o fogo eterno. Aquele fogo é aquele fogo que caiu do céu no dia da inauguração do Mishkan. Caiu fogo do céu e queimou aquele fogo. E o Eterno falou: agora esse fogo vocês vão ter que manter. Desde o dia anterior, na manhã do dia anterior. E quando ele chegava lá, só tinha um braço aceso. O braço do meio. Aquele central. As outras 6 estavam apagadas já. Porque o óleo, ele durava aquele período. E aquela lâmpada acesa, assim como ela também foi acesa no mesmo instante das outras, ela teria que estar apagada também. Porque a mesma quantidade de óleo, mesmo tempo que foi aceso, mas ela milagrosamente estava acesa. Aquele fogo ele permanece. Então todo dia o Cohen via um milagre de Deus. Todos os dias ele presenciava um milagre nas primeiras horas. E o que ele fazia? Ele limpava, primeiro ele limpava todos aqueles 6 copinhos onde tinha, né? Ele limpava tudo, deixava limpinho, colocava o pavio e colocava o óleo. O óleo é aquele óleo especial que era as primeiras gotas da azeitona, que era amassada, aquelas primeiras gotas eram separadas somente para isso. Para o Senhor é o melhor, para o Senhor é as primícias, para o Senhor é o milagre. Então ele separava aquilo e colocava nos potinhos, colocava o pavio e com aquela lamparina que ele tinha trazido o fogo lá do altar, ele acendia cada vela. Assim como quando ele acendia, apagava do centro. Daí ele ia lá, limpava do centro, punha o óleo e pegava o fogo e acendia. Tudo isso são atos proféticos. Tudo isso existe um significado espiritual por trás de tudo isso. A palavra Be'alotecha, que é quando acenderes, essa palavra ela também pode significar ao subires, não só ao ascenderes, mas ao subires. O Rashi, ele fala isso, ele diz que é necessário acender as chamas para que elas possam subir por si mesmas. A própria chama, quando a gente acende, ela sobe, não é? Ela vai queimando o oxigênio, ela vai subindo, né? A palavra que foi escolhida na Torá é quando ao subires. A lâmpada, ela sobe em direção ao céu. E nós temos lá em Provérbios 20, 27, que diz o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Ou seja, está falando que dentro de nós existe uma alma, uma Neshama, que sobe, gente.
Assim como a chama, ela sobe porque ela quer ficar com o Senhor, ela quer buscar o Senhor. A nossa alma, ela tem sede de Deus, então ela sobe. Lá no Sinai, nós vimos, né, em Shavuot agora, a tradição judaica diz que quando o povo ouviu a voz de Deus, as almas subiram e os corpos caíram. A voz de Deus chama a alma para cima. E quando a gente está aqui, por exemplo, escutando isso, a Torá, a nossa alma está querendo subir, né? Essa presença que a gente sente de Deus, quando fala da palavra de Deus, quando louva ao Senhor, quando escuta, é como uma chama que sobe, que quer ficar mais perto. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais perto do Senhor. É a chama. O espírito do homem é a chama, a lâmpada do Senhor. Cada uma destas hastes representa 7 midot. Ou seja, cada uma dessas lâmpadas são 7. O número 7 é um número que complementa. É algo já feito. Certo? Nós temos 6 dias e mais um que é Shabat. Então, é uma unidade perfeita de tempo. Então, essas 7 braços da menorá, elas dão um entendimento de algo já completo. Né? Cada uma dessas hastes, elas vão ter uma luz própria. Mas quando elas estão juntas, é uma luz só. Uma contribui com a outra. Cada uma, ela tem o seu significado. E existe um significado interessante que fala que cada uma desses braços é uma das midot. E também se relaciona também a questão da sefirot também. Como por exemplo, Chokhmah, sabedoria, entendimento, Binah, Da'at, conhecimento, Hesed, bondade, graça, Gevurah, justiça, poder, Tiferet, harmonia, beleza, e Netzach, resistência e vitória. É um dos significados. E também os atributos de Hashem. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas não é imagem física, mas é uma imagem o quê? Espiritual. Sim, Deus em nós faz brotar aquilo que nós já temos quando fomos criados. Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Para quê? Para dominar sobre a criação. É isso que está escrito. Né? E ele relaciona a imagem e semelhança do homem com o domínio sobre a criação. E dominará sobre os peixes, dominará sobre as aves, sobre os animais. Ou seja, o Eterno, que é o governador supremo do universo, ele coloca o homem na sua imagem e semelhança para também governar. E ele vai governar com o quê? Com amor, com justiça, com graça, com misericórdia, com conhecimento, com entendimento, com sabedoria, com harmonia, né? Harmonia. Tão difícil a gente ver harmonia hoje em dia, né? As pessoas são extremistas, né? Harmonia, beleza, né? Poder, justiça. A menorá representa a Kehilá também, né? A comunidade. Nós vamos ver em Apocalipse essa visão. Lá, Apocalipse 1:20 diz: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e as 7 menorot de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das Kehilot. E os 7 castiçais são as 7 Kehilot. Ou seja, a menorá ela representa a Kehilá, o conjunto completo e integral, a reunião dos indivíduos que compõem o povo de Deus em um só povo, como também
em comunidades ministeriais. Então nós vamos ver, a comunidade, a Kehilá, ela é composta por quem? Por indivíduos que têm dons. E quando esses dons e esses indivíduos estão juntos, nós temos uma Kehilá. Somente quando trabalhamos em harmonia, nós temos uma Kehilá. A Parashá diz o seguinte: o Eterno chamou Moshe e falou assim: você vai e vai ungir 70 homens. Vai estabelecer o Sinédrio, 70 homens, porque estava muito pesado para ele. Numa outra Parashá a gente já vê que isso também foi algo que foi uma ideia de Jetro, né? De falar assim para ele, né? Mas aqui o Eterno chama Moshe e fala: vai lá e unge eles. E o texto da Torá diz o seguinte: que eu vou tirar do teu espírito e vou distribuir para eles. E quando eles receberam o Ruach, eles profetizaram. As 70 almas ali, que estavam ali, todos eles profetizaram. Só que duas pessoas que estavam no arraial, eles não estavam no lugar onde o Eterno chamou. Duas pessoas que estavam lá no meio do povo começou a profetizar também. Entende? Ele começou a profetizar. Daí o Yoshua viu isso, e o Yoshua era o braço direito de Moshe. Ele que ia ser a pessoa que ia assumir o lugar de Moshe, um gigante, Yoshua. Daí o Yoshua viu aquilo, chamou Moshe e falou: vamos prender eles. Vamos prender eles porque eles estão profetizando lá. Daí Moshe repreende ele. Falou assim: quem dera que todo o povo fosse profeta. Porque ele sentiu, ele teve discernimento espiritual na hora e fala: é de Deus isso. E por que aconteceu isso? Porque eles estavam, de uma certa forma, eles estavam conectados nas coisas de Deus. Quando desceu o Ruach HaKodesh, ele é soberano e ele faz, como o próprio Mashiach fala, o Ruach, ninguém sabe, é como um vento. A palavra Ruach é vento em hebraico. Ninguém sabe de onde vem, de onde vai, mas só que ele tem força, ele faz o que quer. E se ele quis fazer com aqueles dois, quem é o homem para se levantar? E Moshe chega e repreende Yoshua: você está com ciúme de mim? Interessante isso, né? Quem dera todo o povo fosse profeta. Não tenha ciúmes, não tenha. O próprio Yoshua não foi batizado ali na hora. Não recebeu o Ruach HaKodesh. Ele teria o seu momento. E ele seria o grande homem. Ele seria o maior depois de Moshe. Só que naquele momento não era o dele. E Moshe chega e repreende ele. Então, dentro de uma comunidade, de uma congregação, o Espírito ele que escolhe em quem ele vai fazer. Você, eu estou separando para essa obra. Você para essa aqui. Você para aquela ali. Não ache que só porque o outro pegou, você está de fora. Vai ter seu tempo, vai ter seu momento. E o Yoshua vai ser o maior. Não se incomode com isso, porque o Ruach HaKodesh, ele escolhe, ele é soberano para fazer, escolher e chamar a pessoa certa, na hora certa, para fazer aquilo que ele designa, da forma que ele quer. A gente só vai ser aperfeiçoado na unidade. Porque quando a gente está fora, tem gente que fala assim: eu gosto mesmo essa semana eu vou numa comunidade, a semana que vem eu vou na outra, depois eu vou nessa aqui, né? Eu vou escolher, né? Aonde eu vou. Não é assim que funciona. Não é assim. A gente tem que ficar no lugar que o Senhor separou para que a gente ficasse. Por quê? Para dar frutos ali. Para entrar, se é uma engrenagem, se ela não está conectada nas outras engrenagens, ela não tem razão. Não é verdade? Ela tem que estar junto para girar junto com as outras. Sabe? É para isso que o Senhor nos chama. O Cohen, ele acende todos os braços da
da menorá. Isso também tem um outro significado interessante. O Cohen é o Mashiach. Mashiach é o Cohen e também é o Corban. Ele que vai ali no braço e limpa. Ele é aquele que coloca o óleo e ele é o que acende. Baruch Hashem. Cada ato ali existe um significado e se torna uma só luz. Agora precisa o quê? Dos dons. Você vai enterrar o seu dom, vai ficar uma menorá com 6 chamas e uma apagada. Será que é para isso que o Senhor chamou, te chamou, me chamou? Yeshua fala sobre uma parábola dos talentos, né? A gente não pode enterrar o talento. Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, algum período onde a gente está fragilizado ou aconteceu alguma coisa e a gente não está a gente está num momento de cura interior, né? A gente está num momento de, renovação. Então a gente precisa daquele tempo para o quê? Para receber mais do que dá. Mas Deus não deixa a gente ficar muito tempo nesse estágio, sabe? E às vezes a pessoa está nesse estágio e já está quase curada, mas a pessoa parece que ela se acomoda ali. Ela fica acomodada e não quer ir, passa tempo, e ela não se cura porque ela não quer sair disso. Ela precisa levantar, sabe? Ela precisa dar o primeiro passo, sabe? Já passou, vamos lá. Sabe, daí quando ela começa a trabalhar na obra, ela se cura, não é? Eu já vi isso, aconteceu comigo também, sabe? E a gente vê com as outras pessoas. A gente tem que ter um tempo, Deus dá o tempo, Ele está com a gente, ali Ele vai passando na angústia, vai trabalhando com a gente, mas chega uma hora que acabou, gente, sabe? A gente tem que olhar para o chamado que Deus nos dá. A gente tem uma responsabilidade na congregação. Precisa de trabalho. Yeshua mesmo falou, nós vamos ler mais para frente, sabe? A seara é grande, mas são poucos os ceifadores, poucos os trabalhadores. As portas se abrem. Ah, não posso por causa que eu estou fazendo isso. Não posso porque eu estou assim. Não posso porque eu estou assado. Não posso. Daí o que acontece? Daí cai tudo nas costas de poucos. E esses poucos se sobrecarregam, se cansam, mas Deus abençoa esses homens. Abençoa. Deus está disposto a distribuir dons para todos. Basta nós nos deixarmos ser limpos. Basta nós nos deixarmos ser enchidos, cheios do óleo e acesos, como uma menorá. 1 Coríntios 12, 4 a 14, vai falar sobre os dons, né? Gostaria de ler rapidinho. Ora, há diversidade de dons, mas o Ruach é o mesmo óleo, é o mesmo fogo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Ruach, do Espírito, é dada a cada um para o que for útil. Veja bem, é só o que for útil para o reino. Não é algo que a pessoa recebe para ser útil para a vida dela. Não, ela está conectada com a comunidade. No judaísmo a gente vê que cada um é responsável pelo outro. E dentro da comunidade messiânica de Mashiach, cada um é responsável um pelo outro também. Chorar é com aqueles que choram, se alegrar é com aqueles que se alegrem. Faça techuvá, faça tzedakah, trabalhe junto, não abandone
seus irmãos quando estão em dificuldade. O Shaul fala, levem as cargas pesadas uns dos outros que estarão cumprindo Suportai uns aos outros em amor. Suportar, a palavra grega ali é suportar como se colocasse ele nas costas, gente. E não só suportar, e também se deixar suportar, porque às vezes a gente está precisando, né, de alguém que nos ajude. E às vezes o ego é tão grande que não permite que o irmão ajude o outro. Isso acontece. Suportar e se deixar suportar também. A manifestação do Ruach é dada a cada um para que for útil, porque a cada um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro ao dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Eterno é soberano. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, uma só menorá, uma fonte de luz. Baruch Hashem. São um só corpo, assim Mashiach também é. Pois todos nós fomos imersos em um só Espírito, formando um corpo, quer Yehudim, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Também, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Baruch Hashem. E nessa unidade nós temos o crescimento. Só crescemos espiritualmente quando estamos juntos. Hoje em dia tem uma tendência muito grande a pessoa ficar na internet, né? Só fica na internet, gente. Precisa congregar, sabe? Esse momento que a gente tem de tomar um café juntos faz parte do culto, porque a gente está falando com a pessoa, né? Com o irmão aqui, o irmão ali, daí já fala sobre alguma dificuldade, daí você já vai lembrar disso lá na sua casa, você vai orar por ele, ou você vai se alegrar com ele, ou você vai trabalhar até na obra, né? Eu estava falando com o Jacob agora sobre uns irmãos lá do Rio de Janeiro. Sabe? Isso faz parte do culto, faz parte do louvor ao Eterno. A comunhão. Se a gente ficar sozinho só, lendo e sem essa comunhão, a gente está atrofiado, porque a gente não consegue entrar na engrenagem. Esse negócio de ficar confinado que nem monge, só fica se alimentando sem poder dar, está fora dos planos de Deus. Os planos de Deus é estar dentro da engrenagem para poder rodar. Colossenses também diz o seguinte, Rav Shaul fala em 2,19: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento a Deus. Ou seja, o corpo tem que estar ligado com a cabeça. E quem é o cabeça? Mashiach. O Mashiach que dá as ordens, como o cérebro que dá as ordens aos membros que têm os seus movimentos, o Mashiach também nos dá as ordens para que a gente possa trabalhar engrenados em um só movimento. Então, nós temos que se deixar limpar pelo Cohen, como uma menorá. Cada membro cumpre seu papel. Se deixar renovar pelo óleo do Ruach. Gente, renovação é diária. O Cohen ia todo dia de manhã lá e renovava o óleo da unção. Nós temos que de manhã, todos os dias,
nos renovar como indivíduos e não ficar dependendo de outros. Nós temos que ter o nosso próprio relacionamento com o Eterno. Não existe nada além do Mashiach que nos faz conectar com o Eterno. Somente Mashiach faz essa conexão. Então nós temos que renovar isso, nos deixar diariamente renovar pelo Ruach HaKodesh, pelo óleo do Ruach HaKodesh. Sabe, fazer com que essa chama diária se acenda. Porque nesse mundo nós temos aflições e isso acaba atrapalhando nossa vida espiritual. Nós não temos o tempo todo para ficar ligado com o Senhor, cultuando a Deus. 6 dias trabalharás, no 7º é do Senhor. Nós temos que dedicar todos os dias ao Eterno, mas nós temos que dedicar também ao trabalho, nós temos que dedicar à família, temos que dedicar a outras coisas. E as aflições fazem com que essa chama ela diminua. Isso é natural, mas só que a gente tem que se deixar encher, se deixar acender diariamente. E quando as nossas forças estiverem fracas, o Eterno é poderoso para nos levantar. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o Cohen que vai nos dar mais óleo, tendo mais combustível para que aquela chama cresça. Sem óleo não tem fogo. Sem combustível não tem motivação. Então nós temos que buscar no Eterno, no Espírito do Elohim, para que a gente possa cumprir com os nossos propósitos, como uma menorá. Qual que é o objetivo da menorá? O objetivo da menorá é levar luz. E o nosso objetivo, Yeshua falou, vós sois a luz do mundo. Nosso objetivo é lançar luz no mundo. Como congregação, como Brit Olam, nós temos que ter ações para propagar a luz, propagar a Torá, propagar a palavra, propagar o Mashiach. E Deus tem nos abençoado de uma forma tão maravilhosa, ultimamente. Nós temos canal no YouTube, Facebook, agora a rádio também. Fora cada um de nós também, nós proclamamos no nosso trabalho, onde nós estudamos. Essa é a visão bíblica, proclamar as coisas de Hashem. A menorá no templo, a imagem é o seguinte, nós temos o pátio e temos o lugar coberto. No lugar coberto nós temos o lugar Kodesh, o lugar santo. E depois nós tínhamos a cortina. E lá dentro nós temos o que? O Aron Habrit, a Arca da Aliança. E ali ficava fechada. Uma vez por ano o Kohen Gadol entrava ali com o sangue em Yom Kippur e fazia o serviço de Yom Kippur ali, uma vez por ano. Quando Yeshua se entregou e ele falou, está consumado, aquela cortina se rasgou de cima e embaixo e abriu, e o Aron Habrit ficou exposto. E ficou exposto do quê? Com a luz da menorá. A menorá o quê? Ela iluminou o Aron Habrit. Antes nem o Cohen podia olhar diretamente para o Aron Habrit. Ele tinha que entrar com incensário, com muita fumaça, para ele não poder ver o Aron Habrit de uma forma clara, senão ele morria. E ele entrava em Yom Kippur com incensário e toda aquela fumaça enchia aquele lugar e ele conseguia ver nebulosamente o Aron Habrit, a Arca da Aliança. E ali ele aspergia o sangue sobre a tampa e fazia uma oração rápida e saía. Agora, quando Yeshua disse, está consumado, aquele véu se abriu e não precisou mais nuvem, não precisou mais fumaça. Todos viram Aron Habrit e ninguém morreu.
E aquelas pessoas que estavam lá no templo falou: esse verdadeiramente é o Filho do Senhor, do Eterno. Nós temos o objetivo de lançar luz sobre a Torá, sobre Mashiach. Quem estava lá dentro do Aron Abrit? A Torá, as duas tábuas, as Luchot. E quem é a palavra que se fez carne e habitou entre nós? O Mashiach. Ali simbolizava Mashiach. Então nós temos que ser luz para iluminar Mashiach nas trevas, para quem está lá de fora enxergar o Aron Abrit no lugar santíssimo, que é onde o Mashiach está, a destra de Deus, e quem ilumina a Kehillah, ilumina. Olha só que interessante. Esse é o nosso objetivo. É interessante também, né, que a menorá, ela não estava em qualquer lugar para iluminar o Aron Abrit, né? Ela estava no Kodesh. No lugar santo, Né? exatamente. Ela estava no lugar quase lá, né? O lugar santo dos santos é o trono, gente. E a gente está na frente do trono. Nós estamos como se fosse onde estão aqueles animais, aqueles seres celestes em Apocalipse, no sexto céu, olhando para o sétimo céu, que é o trono de Hashem, onde estava o quê? O Cordeiro. Onde estava o quê? As 7 chamas, que eram os 7 espíritos de Hashem, Ruach HaKodesh, que não são 7, são um só, mas eles se relacionam como se fosse uma só unidade, né? Que vai por toda a terra. Yeshua nos disse que nós somos a luz do mundo. E é interessante que o texto aqui de Números diz assim: fala Arão e diz: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente ao candelabro. Ou seja, ela era para iluminar aquele espaço, para que o homem pudesse enxergar. Então, o objetivo primordial é ser luz. Outra coisa interessante, quando a luz ilumina o Aron Abrit, depois que Yeshua entrega o seu espírito e é aberto a cortina, existe agora a possibilidade de entrar no Santo dos Santos. Assim como o autor de Hebreus diz que agora conseguimos entrar com intrepidez nos Santos dos Santos, no Kodesh HaKodashim. Não existe barreiras. Yeshua nos coloca nisso. Agora, não é por isso que a gente vai tirar o Aron Abrit da onde está, do lugar santo, e trazer para o pátio. Não. O Aron Abrit tem que ficar lá. A menorá tem que ficar no seu espaço santo. E o povo que tem que ir até a Torá. E não a Torá vir para nós. As pessoas estão trazendo a Torá para as pessoas. Os líderes estão trazendo a Torá para as pessoas. Mas não é isso que diz as Escrituras. As Escrituras dizem que as pessoas têm que ir atrás da Brit, do Aron Abrit. E não o Brit atrás das pessoas. Nós temos que nos adequar com as Escrituras. E não as Escrituras têm que se adequar ao nosso tempo, à nossa sociedade. Isso é uma verdade. Nós temos que ler a Torá e ela é o caminho. Ela é o critério. Ela é a verdade. Ela é o Mashiach. As lâmpadas são também como o Ruach HaKodesh. Elas significam o Ruach HaKodesh, como uma emanação divina na criação. Assim, o fogo da menorá são 7 espíritos do Eterno que estão nas Kehilot em toda a terra. Apocalipse 4, 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Zacarias 4, 6, olha só.
E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O Eterno nos encaminha pelo Espírito, e pelo Espírito é pela soberania de Hashem, e não pela nossa cabeça, e não pela nossa força. É o Eterno que trabalha, não somos nós. Nós somos só um vaso que leva o óleo. É Ele que vai trabalhar. Não temos que ficar preocupados. O próprio Mashiach falou: vocês vão ser encaminhados diante de reis e governadores, mas não se preocupe com o que vocês vão falar, porque na hora será concedido a vocês o Espírito do Eterno falar em vós. Gente, olha só a autoridade. Será concedido que o Espírito fale em vós. O Espírito do Eterno falando em vós. O que é isso? É profecia. E não é nos profetas, são em todos. Todos nós. Do menor ao maior. O conhecimento do Eterno encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Isso aí é por causa do Ruach HaKodesh que está em nós. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Zacarias 4, 12 a 14 também disse, e respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabeis tu o que é isso? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias teve uma visão e tinha uma menorá e tinha 2 ramos de oliveira. Olha só que interessante, oliveira é Israel, 2 ramos, 2 casas de Israel. Final dos tempos, 2 casas de Israel, nós vamos falar sobre judeus e gentios que creem no Mashiach, que andam nos caminhos do Senhor. A menorá e os levitas. Nós vamos ver uma conexão bem interessante em relação a menorá junto com os levitas. Por quê? Porque os levitas, por mais que eles não tinham esse ofício de acender, de limpar, de encher de óleo, eles estavam nos bastidores. Eram os levitas que mantinham o fogo do altar, para que o Cohen pudesse pegar do fogo ali. Eles trabalham por trás. Eles trabalham por trás, dando toda a cobertura. Nós temos, como foi dito, nós temos essa responsabilidade de tanto trabalhar com a nossa congregação, como também com nós mesmos. Porque nós somos o quê? O templo do Ruach HaKodesh. E nós temos que nos deixar encher, nos deixar acender, nos deixar limpar diariamente. Só que quem trabalha por trás disso são aqueles que o Senhor levanta para auxiliar. Aí entra os levitas. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E quando a gente tem alguém que está passando dificuldade, nós temos que trabalhar como um levita. A gente não pode acender a chama dele. Ele tem que se deixar. É trabalho do Cohen. O levita não pode pôr a mão ali, mas ele pode auxiliar. No quê? Colocando mais lenha no fogo do altar. Ele só alimenta indiretamente. E nós somos chamados para isso.
Veio o irmão em situação difícil. Vai lá, abraça. Vai lá, fala uma palavra de Deus. Alimenta esse fogo do altar. Mas é só ele que vai poder se deixar limpar. É só ele que vai poder se deixar acender por dentro. Mas nós temos que colocar. Não podemos negligenciar isso. Amém? Que essa palavra possa multiplicar no nosso coração. Que o Eterno possa nos dar mais revelação em relação a isso. Baruch Hashem.